Semana que vem, a gente vai começar uma nova série de mensagens. E dia 9, essa série de mensagens vai ser 7 mensagens que a gente vai estar ministrando. Por quê? Porque dia 17 é o quê? É Páscoa. Amém? Dia 17 de abril é Páscoa. Então, a partir do dia 9, que é uma quarta-feira, presta atenção, a série de mensagens, ela começa na sexta, no dia 6. No dia 6. No dia 9, que é quarta-feira, a gente vai estar fazendo 40 dias de jejum, que vai terminar no dia 17 de abril, né? E a gente vai fazer uma festa aqui de encerramento. E provavelmente nesse dia vai ser tão legal, porque a gente vai encerrar com um batismo também, né? Estou vendo aí com o pastor Júnior. Então, eu gostaria que você se preparasse. Porque 40 dias? Foi os 40 dias que antecederam a crucificação de Cristo. Então a gente vai estar jejuando 40 dias. Você já pode começar a escolher o que é que você vai deixar. Um café, o feijão. Feijão por 40 dias é sofrimento para quem adora feijão, né? Alguma coisa que vai fazer falta para você. E a gente vai, durante 40 dias, a gente vai estar numa jornada na presença de Deus. Do dia 6 ao dia 17, 7 mensagens estarão sendo feitas aqui. E do dia 9 ao dia 17 são 40 dias de jejum. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo o ano do sobrenatural. E no sobrenatural não existe, a gente precisa mortificar a nossa carne. A gente precisa preparar o ambiente de graça para que a presença de Deus possa vir sobre a nossa vida. E Deus manifestar a sua graça na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fabinho, eu posso pedir só assim, se você não achar, trocar só essa música, porque o baixo ele vem assim, ele acaba me desconcentrando um pouco o baixo. Obrigado, viu, Fabinho? Eu nunca fiz isso, mas considera aí para mim, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós estamos encerrando essa visão profética da igreja. Essa igreja, ela tem 33 anos, ela não foi fundada por mim. Como a palavra de Deus, ela diz assim, um planta, um semeia, um outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Muitas pessoas passaram por aqui, passaram 3 pastores antes de mim, que semearam nessa igreja. Muitos líderes investiram a sua vida, né, nessa igreja. E é por isso que nós chegamos até aqui. Mas aqui não é o ponto final, porque Deus tem muitas coisas para a minha vida e para a sua vida. Deus tem muitas coisas para esta igreja. Eu não sei se você entendeu, mas essa igreja é uma igreja que ela tem propósito. É uma igreja que ela caminha. É uma igreja que a gente não vive assim para ministrar somente culto. A gente não vive de culto, não é um culto, não. Tudo que a gente faz aqui é intencional. Essa igreja tem uma intenção. A gente sabe aonde estamos, sabe para onde queremos ir. É por isso que a visão dessa igreja, ela é uma visão simples, para que você guarde no seu coração, para que você saiba o que você está fazendo aqui. E qual que é a visão dessa igreja? Transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. As pessoas entram aqui de uma maneira e elas permanecem aqui, mas não da mesma maneira que entraram, mas de uma maneira diferente, de uma maneira extraordinária. A gente quer que de uma maneira poderosa a sua vida mude em todas as áreas, na área física, na área espiritual, na área sentimental. Nós não pregamos aqui somente para a eternidade, porque nós não entendemos que a eternidade ela começa quando nós morremos. Não, nós entendemos que a nossa eternidade ela começa a partir do momento
que nós aceitamos Jesus como Salvador da sua vida. Eu não sei você, mas eu já estou vivendo a minha eternidade em Cristo. E no dia que você ouvir que o pastor Sandro tombou, o corpo do pastor Sandro tombou, aí você não pense que eu comecei a viver a eternidade depois que eu morri. Não, eu já estou vivendo algo sobrenatural de Deus nessa vida. Aleluia, porque o reino de Deus para mim não chegou não vai chegar quando eu morri, mas já chegou para a minha vida quando eu aceitei Cristo como Salvador da minha vida. Amém? E pensando nisso, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu não sei, quem já viajou de avião? Levante a mão aqui. Baixe a mão. Quem não viajou ainda, levante a mão. Vou profetizar para você que você vai para Paris. Amém? Para se conhecer. Não é onde você quer, eu não sei onde você quer. Você vai num lugar sobrenatural aí na sua vida. Amém? Deus vai te levar. Começa a escolher o lugar que Deus vai te levar. Mas a primeira vez que eu viajei de avião, e a primeira vez a gente nunca esquece. E eu nunca tinha viajado, e foi eu e a Sueli. E a Sueli era pequena, era bem pequena mesmo. E nós chegamos naquela expectativa, acho que mais de uma hora antes, para não dar nada errado. Aí vai para cá, vai para lá, alguém manda para você ir para lá e tal. E aí quando começa a chegar perto, olha, vai para o portão de embarque. Você vai para o portão de embarque e o coração já começa a acelerar. Você nunca teve aquela experiência. E aí você passa ali naquele túnel que eles colocam lá para você entrar. Aí eu sentei. A Sueli sentou perto da janela e eu sentei ali perto da Sueli. E aí fica aquela expectativa. A aeromoça vai lá e começa a falar. E pá. Colocar a máscara. Coloca a máscara, se der. Aí ela, tipo assim, ela vai ensinar você a fazer um negócio. Aí você começa a pensar, nunca viajei nesse negócio, o bagulho vai cair em algum lugar. Quer dizer, a mulher já está falando que vai colocar a máscara. Aí quando os motores ligaram, eu comecei a sentir o negócio assim. A Sueli olhou para mim, pequenininha. Ela falou: você está com medo, pai? Aí ela estendeu a mãozinha dela pequena e falou: segura aqui na minha mão. Eu vou esmagar a mão dela. E aí quando ele começa a levantar voo, é como se, quem já andou de montanha-russa, lá no Hopi Hari, quando sobe assim, aquele negócio que desce assim, aquele frio que dá na barriga, quando o bagulho vai, aquele frio dá na barriga, a senhora, pai, não tenha medo. Só que aí que depois que ele sobe, que ele estabiliza a altitude dele lá, você não sente mais nada. Parece que você está no chão. Por quê? Porque ele estabilizou a sua linha de percurso. Agora você não sabe mais nada, porque você não vê mais nada. E ainda mais no dia que eu viajei no escuro. E aí você começa a ir tranquilo. E aí quando vai descendo de novo, parece que a Sueli está com medo de novo. Pai, segura aqui na minha mão, pequenininha. E aí quando vai descendo, parece que o teu rim, o coração vai ficando lá em cima lá, e dando aquele frio na barriga, aquele negócio estranho, esquisito. Aí quando bate assim, que estabiliza você, graças a Deus, não morri na ida. Agora tem que orar para não morrer na volta. Mas é assim, é uma experiência totalmente diferente. É um momento que você ora, que você diz: pai, me perdoa por alguns pecados que eu fiz, porque se esse negócio cair aqui, você não vai nem ter, né, tempo de pedir perdão por nada. É tanto que algumas pessoas ela tem medo. A minha mãe, quantas vezes eu já falei para ela: quero pagar a sua passagem, porque eu não posso ir lá pelos compromissos que a gente tem. A gente não pode ir para Fortaleza sempre.
E aí ela fala: não, não vou. Se quiser me ver, você vem aqui. Mas você nunca esquece a primeira vez que você voa. Santos Dumont, que é aquele que a gente diz que é o pai da aviação, embora isso existe uma controvérsia, porque os americanos dizem que quem inventou o avião foi os irmãos Wright, né? E nós dizemos que foi Santos Dumont. Ele diz o seguinte, Santos Dumont diz o seguinte: não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. E quando você está próximo do solo que deve desconfiar. Ele diz o seguinte: quanto mais você se eleva, mais longe do perigo. Você não está no perigo quando você... Qual o perigo de um avião dar problema? É quando você está aterrissando, ou melhor, quando você está levantando voo, e quando você está aterrissando. Porque o avião ele é tão preparado, que depois que ele estiver voando, planando, se der algum problema, ele consegue resolver lá em cima. Agora, o problema é mais na hora que cai, né? E na hora que sobe. Então o Santos Dumont diz assim: olha, o problema, a dificuldade é quanto mais alto, mais longe do perigo você está. Quanto mais você se eleva, mais tempo de reconhecer uma pane. E quando se está próximo do solo que você deve desconfiar. Uau! Então o perigo, ele está em baixa altitude. O perigo não está quando você está lá em cima. O perigo está quando você está aqui embaixo. Sabe, meu amado irmão, eu aprendi uma coisa. Não, o importante não é como você começa. Ninguém se lembra daqueles maratonistas que eles começaram uma corrida e não terminaram. Ninguém se lembra de alguém que começou, pessoas que começam as coisas e param no meio do caminho, eles não são lembrados. Essa igreja, ela está construindo algo. E as pessoas que serão lembradas, que serão marcadas, eu não sei você, mas o que eu faço aqui é algo que vai ecoar para a eternidade. O que eu faço aqui como pastor, que eu trabalho como pastor, a visão que eu tenho aqui, é algo que vai além de mim. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque eu não penso em parar. Quantas pessoas estão parando, quantas pessoas estão desistindo, quantos líderes já estão colocando a botina encostada lá, sabe? Essas pessoas não serão lembradas. Porque as pessoas que começam as coisas e não terminam, elas não serão lembradas. Quando você começa algo, é difícil. Eu lembro quando a gente começou a construir a igreja aqui, a igreja do Nazareno aqui no DIC 4 ali, que hoje é o pastor Walter que trabalha. Foi muito difícil. Nós viemos de um salãozinho pequeno, mais ou menos do tamanho da recepção ali para o meu escritório, e aí nós começamos a construir. Eu saía de casa para trabalhar às 4h30, chegava às 8 horas, e 8 horas eu ia direto trabalhar para carregar massa, para construir um templo grande lá. E aí não aparecia ninguém. E aí depois que o templo foi construído, foi feito o templo, começou a vir obreiros, começou a vir gente de tudo que era canto. Por quê? Porque é mais fácil você pegar algo quando está tudo bem do que você construir algo. Mas aquele que começa, e quantas pessoas pararam por meio do caminho? Quantas pessoas pararam pelo meio do caminho nesta igreja? Eu não tenho a visão, tem algumas pessoas que estão aqui antes de mim, o pastor Fábio, a pastora Silvana, a Carla está antes de mim, quantos estão aqui antes de mim? Levante a mão aqui, ó. Olha o tanto de gente que estão aqui antes de mim. Quantas pessoas pararam pelo meio do caminho e não serão lembradas, porque ninguém se lembra daqueles que param pelo meio do caminho.
A gente se lembra daqueles que prosseguem, aqueles que fazem história. E isso serve para a nossa vida também. A gente está cheio de começar as coisas na nossa vida e parar pelo meio do caminho. É uma faculdade que a gente começa e para, é um curso de inglês que a gente começa e para, é um trabalho que a gente começa e para, é um projeto que a gente começa e para. Gente, a gente nunca vai ser lembrado por aquilo que a gente desiste no meio do caminho. Então eu não sei, é um casamento que a gente começa a ter dificuldade e a gente para. Sabe, eu não sei se tem pesquisa para isso. A pastora Lucilvânia, ela ministra para casais faz mais tempo do que eu, fez curso em todo canto do planeta Terra. Mas eu aprendi uma coisa. Por exemplo, quando chega mais ou menos entre 7 anos a 10 anos, vem uma crise no nosso casamento. Por quê? Porque as pessoas começam a se conhecer demais, começam a ter aquelas dificuldades, começa às vezes até se cansar um do outro, e aí vem uma crise. Isso veio no meu casamento. E aí depois dessa, você fala, não vou desistir do meu casamento, embora tenha essa crise, né? Embora tenha essa vontade de se separar, não vou desistir. Aí você aguenta, você conversa, você ora, você pede a Deus sabedoria para conduzir o seu casamento. E aí de repente aquela fase passa. E aí você vive um ano de abundância. Aí vem uma outra época na sua vida, vem mais 10 anos, começa a vir um outro tipo de dificuldade também. Por quê? Porque cada tipo de dificuldade que a gente passa, ele serve para nos fortalecer, não é para nos derrubar. Cada tipo de dificuldade que um casal passa na sua vida, não é para te derrubar, meu amado irmão, é para deixar você forte, é para deixar o seu casamento forte. Na tua vida, cada dificuldade que você passa, é uma dificuldade para você ficar forte na sua vida. Essa igreja aqui, já teve tanta dificuldade aqui nessa igreja. Na minha época mesmo, hoje a pessoa voltou a ser meu amigo de novo. A pessoa arrumou um enguiço aqui na igreja aqui, e lá no trabalho dele ele falava assim, ele veio uma vez, ou ele ficava olhando ou alguém informava o que acontecia aqui. E aí ele dizia assim, lá onde ele trabalhava, você viu lá? Aquela igreja vai fechar. A igreja vai fechar. Porque você viu lá naquele culto lá, tinha pouca gente. A igreja vai fechar. Isso há 3 anos atrás. A igreja vai fechar. Mas ele não sabia que toda vez que existe uma crise, se você não desistir, isso vai fortalecer a sua vida. E as crises que essa igreja passou, fortaleceu essa igreja cada vez mais. Nós estamos avançando, já abrimos o primeiro culto no domingo, tem célula funcionando, tem os casais, está funcionando até todo vapor. Se você não veio aqui na sexta-feira no culto de casal, você ia ver que estava maravilhoso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então crise é sinal de fortalecimento. Amém? Então, o perigo não está em você viver em baixa altitude. O perigo, na verdade, está em você viver em baixa altitude. Quando você, por exemplo, tem uma vida rasa com Deus. Qual é o maior perigo de um crente desviar? Quando ele tem uma vida rasa com Deus. Quando ele não enxerga que ele precisa ter um relacionamento profundo com Deus. Porque um relacionamento profundo com Deus, ele te livra do abismo do inferno. Sabe qual é as pessoas que desviam, irmão? Pessoas que têm vida rasa com Deus. Pessoas que não têm experiência com Deus.
Porque se você souber o tanto de dificuldade que eu já passei, você também já passou, e que eu ainda passo, porque todo mundo pensa que a vida de um pastor é um mar de rosas. Todo mundo pensa. Há uns 2 meses atrás, estava tendo tanta dificuldade aqui, porque assim, a gente não sai aqui para reclamar, porque eu estou aqui quando eu subo aqui, nessa plataforma aqui, eu estou para abençoar a tua vida, para empoderar a tua vida. Eu estou muitas vezes igual Paulo era cheio de dificuldade. Alguns teólogos dizem que Paulo tinha problema de visão, tinha enfermidade, mas quando ele levantava a voz, ele não estava para reclamar daquilo que ele estava passando, mas ele estava para empoderar a igreja, para que a igreja vivesse o sobrenatural dela. Mas teve um dia, acho que uns 2, 3 meses atrás, que aconteceu uma coisa muito chata aqui, que aquilo me machucou. E eu disse ali atrás, eu acho que eu chorei no braço do Altamir. Chorei no braço seu? Chorei no braço do Altamir, olha. Chorei no braço do Altamir, chorando com ele ali, porque eu não aguentei. Chegava eu não podia encontrar um líder que eu chegava lá, abraçava e já começava a chorar. Cara, como é que pode acontecer isso aí? Mas eu nunca subi aqui para jogar as minhas angústias. A minha cara fechada é cara de nordestina, isso aqui é o normal, meu. Mas aqui dentro, se você conseguisse enxergar o que tem dentro de mim, você ia ver que tem sempre alguém alegre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, Paulo dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todo homem, porque perto está o Senhor. Então é esse tipo de versículo que eu guardo na minha mente. Então o perigo não está em você, o perigo está em você viver em baixa atitude, sem relacionamento com Deus. Aí a primeira dificuldade que vem, você quer desistir, você quer parar, você quer desistir do seu casamento. Agora quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente tem relacionamento com a igreja, a gente tem relacionamento com o mundo espiritual, meu irmão, pode cair. Deus, olha, o negócio está feio para o meu lado, mas eu vou cair em pé, porque o Senhor está comigo. Sabe por isso? Sabe por quê, irmão? Porque a gente precisa voar mais alto. Porque mais alto, a dificuldade, ela é menor. Por isso, você já leu Isaías 40? Quando Deus diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Sabe por que Deus compara você e eu com a águia? A águia é o único animal, a única ave que ela consegue voar acima da tempestade. Os outros pássaros, quando começa uma tempestade de raio, trovão, chuva forte, sabe o que eles fazem? Eles descem e eles começam a achar um ninho, um galho de uma árvore, lá eles ficam encolhidos. Presta atenção, eu sou do interior da roça, quando eu morava lá a gente via muito isso, eles ficavam ali encolhidos. Mas a águia não se encolhia debaixo das circunstâncias. Sabe por quê? Porque ela sabia que ela poderia voar em voos mais altos. E quando a chuva estava caindo daqui para aqui, a águia voava, planava em cima da tempestade. Meu amado irmão, olha a sua localização. Eu quero dizer para você que você precisa voar, e você precisa andar acima de todas as dificuldades. Você foi projetado para voos elevados. Existe dentro de você algo que te empurra para o extraordinário. Eu não sei você, meu amado, não sei o que você olha, que você vê nessa igreja, mas eu vejo nessa igreja uma igreja que vai impactar essa cidade. Esses dias aí, alguém ligou. Eu não sei por que eu liguei nessa igreja. E começou a conversar, eu preciso tirar a vida, precisa tirar aquilo. E a gente começou a conversar. Eu nunca, não sei você, mas nesse dia que ele ligou para mim, o Alex passou para mim, ligou
o telefone da igreja. Eu comecei a atender esse rapaz, eu acho que eu fiquei mais de 2 horas com o telefone assim, porque depois que eu tirei, eu não conseguia baixar meu braço mais. E ele falava assim: eu não sei porque eu liguei nessa igreja, mas eu queria tirar minha vida. E a gente começou a conversar mais de 2 horas, e o braço assim, quando doendo já, eu encostava assim, e a gente começou a conversar. Aí ele falou: eu não sei porquê eu liguei. Eu falei: eu sei, foi Deus que te deu a direção, porque aqui a gente tem um propósito de pegar pessoas como você e transformar em pessoas extraordinárias, pegar pessoas como você e dar um propósito para a sua vida, e para você poder enxergar que existe algo maior do que aquilo que você está passando, que essa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir algo sobrenatural na tua vida. Você foi feito para corresponder ao desejo eterno. Uma conexão com Deus mudará completamente a sua forma de enxergar a vida. Como é que eu voo? Qual é o combustível para que eu possa voar mais ainda, para que eu possa ir além? O combustível é o que? É intimidade com Deus, é relacionamento com Deus, porque isso te impulsiona a ir mais além. Por isso que temas como esse do ano, é Deus que dá. Uma igreja que crê e vive o sobrenatural. Agora, meu amado, não tem como você viver o sobrenatural vivendo uma vida rasa. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Ezequiel estava ali de frente ao rio Quebar, e aí o anjo olha para Ezequiel e diz assim: ei, você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer viver o sobrenatural no natural de Deus? Qual era o sobrenatural? O sobrenatural é aquilo que Deus queria mostrar para Ezequiel, é aquilo que Deus queria fazer em Ezequiel. E qual era o natural? O natural era o rio. Aí o anjo diz: entra. E ele entrou e molhou os tornozelos, como algumas pessoas. O que é molhar os tornozelos, irmão? É você vir num culto como esse aqui, aí você sente a presença de Deus, mas não é tudo que Deus tem para a tua vida. Porque senão a gente fala assim: eu queria morar na igreja. Mas Deus não quer que você more na igreja. Deus quer que você more nesse mundão que Ele criou, vivendo o sobrenatural dEle na tua vida. Aí o anjo diz: entra mais um pouco. Aí a Bíblia diz que ele entra mais um pouco e a água dá pelo joelho. Mas não é só no joelho que Deus quer. Entra mais um pouco, ele entra e dá pelos lombos. Entra mais um pouco e ele vai entrando até que chega um momento naquele rio, que o rio ele engole Ezequiel, ele não pode mais andar porque o rio é profundo. Vai chegar um momento, irmão, que a gente não vai saber, não vai poder andar pelas nossas próprias pernas. Sabe por quê? Porque a gente vai estar tão imerso na glória e na presença de Deus, aleluia, que vai viver um sobrenatural de Deus na nossa vida. A gente vai começar a enxergar aquilo que a gente não enxerga. Eu não sei quem já foi no mar aqui. Quando você vai no raso, dependendo de onde você vai, né? Que a água é limpa, você começa a enxergar, você muitas vezes enxerga até os peixes. Tem um lugar da hora, não sei se já foi não é Ilha Bela, é Ilha Comprida. A água lá é quente, gostosa e é limpinha. Você olha e você consegue enxergar algumas coisas lá. Mas se você entrar, fui lá uma vez, aluguei acho que é um stand-up, que é aquela prancha bem grandona, que você vai remando. Aí você rema um pouquinho, quando você está lá um pouquinho na frente, aí eu caí. Quando eu caí, aquele mar começou a me engolir assim, sabe o que é isso, irmão? Deus tem. Porque ninguém hoje, o pessoal quer descobrir o que tem lá na Lua, quer descobrir o que tem em Marte, né? O Elon Musk lá quer colonizar Marte, mas ninguém descobriu nem o que tem aqui na Terra, ninguém descobriu o que tem na profundeza
do mar. Então a gente muitas vezes quer fazer muitas coisas, quer fazer muito isso e aquilo, a gente não descobriu muito aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu convido você a voar mais alto, a entrar onde Deus quer que você entre, a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Você tá acostumado, irmão, você está muito conformado com aquilo que está no raso. Eu estou no emprego, estou bom, estou sossegado aqui, eu ganho o meu assim e tal, a minha vida está boa, tal. Meu amado, se você soubesse o que Deus tem para a tua vida, mas você tem medo de se relacionar com Ele, você tem medo de se aprofundar aonde Deus quer que você vá. Você tem medo de entregar toda a sua vida, porque quando você mergulha no mar, você não tem controle mais de nada, porque Ele te cobre. Então quando a gente mergulha em Deus, a gente não tem controle mais de nada, sabe por quê? Porque aqueles que são nascidos de Deus, eles são levados como vento, eles vão para cá, vão para lá, não sabe para onde que vem, nem para onde vai, mas uma coisa eu sei, a direção correta Deus tem para cada um de nós, aleluia. O nosso caminho, o nosso mesmo pode ser errado, mas quando você entrega a sua vida a Deus e começa a voar o sobrenatural de Deus, existe algo extraordinário. Tem uma história muito interessante. Diz que uma águia, ela estava voando, e no seu voo ela se machucou, e ela perdeu o movimento de uma das suas asas, e ela acabou caindo, e ela caiu dentro de um poço. Dentro do poço. E nesse poço tinha uma tartaruga. E aí a águia, enquanto ela estava se recuperando, e ela começou a conversar com a tartaruga. E a águia disse: você vive aqui há quanto tempo? Eu vivo aqui a minha vida inteira. E por que você nunca saiu daqui para descobrir o mundo? Mas tem algo melhor do que isso? Cara, você nunca viu falar das grandes florestas? Mas existe floresta maior do que isso? Lá tinha aqueles pedacinhos de samambaia nascendo ali na beira do poço ali. Existe. Você nunca nadou nos oceanos? Não, mas existe águas mais profundas do que essa? Você nunca viu o céu de verdade? Mas existe um céu só naquele buraquinho que ela olhava, maior do que esse? Ela falou: existe. Eu quero dizer para você, não seja a tartaruga dessa história, seja a águia. Existe algo maior do que aquilo que você tem provado. Existe algo extraordinário de Deus maior do que aquilo que você tem provado na sua vida. O mundo não é só esse, né? Os milagres de Deus não é só esse, o relacionamento de Deus não é só isso. Existe muito mais. Tem revelações que Deus não mostrou para ninguém ainda, e Ele quer mostrar para aqueles que têm relacionamento com Ele e decidiram voar mais alto. Tem uma visão do seu futuro. Provérbios capítulo 13, verso 2 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. A esperança precisa se tornar uma conquista. Uma visão de futuro dada por Deus não é para contemplação, mas para expansão e realização. Quando Deus nos dá uma visão, não é só para a gente contemplar. Eu olho aqui, irmão, como pastor, eu vejo paralíticos sendo levantados aqui. Eu vejo casamentos sendo restaurados. Aqui, desculpa, irmão, mas eu não estou aqui para brincar de pastor, de igrejinha. Eu vejo muita gente brincando de igrejinha, brincando de ser pastor, brincando de ser líder. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui, eu tenho um propósito. Como eu disse para vocês, eu vou marcar a história. Pode ser que eu não marque o mundo, mas aonde Deus me plantou,
Eu vou dar fruto, porque a palavra de Deus diz que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. Aqui nessa igreja eu vou dar o fruto, sabe por quê? Porque vai ser algo que vai impactar a história de muitas pessoas dessa comunidade. Essa igreja vai dar fruto. Então nós não vivemos somente para nós mesmos. Uma árvore, quando entende que é árvore plantada por Deus, ela me diz uma coisa: qual é a árvore que dá um fruto para ela própria? Que ela come do seu próprio fruto? Não, amado. Nós estamos aqui para dar fruto para outras pessoas, para que outras pessoas sejam impactadas, para que quando você parta de um lugar como esse, você possa viver nas lembranças e nas vidas transformadas de pessoas que você impactou de alguma forma. Até hoje a gente fala de Paulo, até hoje a gente fala de Pedro, até hoje a gente fala de Wesley, de Spurgeon. Sabe por quê? Porque foram árvores que deram seu fruto para outras pessoas viverem em outras pessoas. Agora, o que nós estamos fazendo na nossa vida? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Em muitos momentos da história, Deus posicionou os seus filhos em lugares elevados para receber uma visão especial. Por exemplo, Abraão recebeu uma visão sobre a extensão da conquista de Deus que daria à sua família. Em Gênesis capítulo 13, o verso 14 diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Para Moisés recebeu uma visão sobre o seu chamado para libertar o povo de Israel. Ezequiel recebeu uma visão de restauração de Deus sobre todo o povo de Israel. Pedro, Tiago e João receberam uma visão que o levaram a um nível mais profundo. João viu o futuro que Deus preparou para os seus filhos. Qual é a visão que Deus tem para a sua vida? O que você tem? Por que você tem vivido? Por que muitas vezes nós trabalhamos pela sexta-feira? Porque nós não temos um propósito. Porque quando a gente tem propósito, a gente, dias só são dias. Domingo é igual segunda, segunda é igual domingo. Às vezes a gente para, não é porque a gente está cansado, porque senão você vai falar para mim: ah, pastor, mas Deus descansou ao sétimo dia. Por que Deus descansou? O que é descanso? A palavra descanso quer dizer desfrute. Então, por que Deus descansou no sétimo dia? Porque Deus queria desfrutar de tudo aquilo que Ele tinha feito. Descanso é isso, irmão. E para a gente desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos dado para conquistar, tanto faz se é segunda, se é terça, se é domingo, a gente não vive. Pessoas que têm propósito, ele não tem aquela de sextou. Não tem. Porque ele tem um propósito na vida. Tem gente que quando pega férias da igreja. Nunca vi isso. Já viu isso, pastor? Férias da igreja. Estou de férias. Está de férias. Ô, irmão, cadê você? Estou de férias. Mas de quê? Você viajou? Não. Por que você não vai no culto? Porque eu estou de férias. Você está de férias de Jesus também? Porque, geralmente, quando eu pego 15 dias de férias, eu vou para a praia. Mas todo dia de culto, estou eu e minha família. Nós estamos lá. A gente escolhe uma igreja e estamos lá para adorar. Por quê? Porque eu tirei férias para desfrutar. E eu acredito que quando a gente vai participar de uma reunião como essa, a gente está desfrutando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se vir na igreja se tornou um fardo, porque tem se tornado um fardo para algumas pessoas, se tornou um fardo, alguma coisa está errada na nossa vida espiritual, irmão. Alguma coisa está errada. Se tornou um fardo, é porque você não está voando, é porque você ainda está no chão. Porque quando a gente começa a voar, relacionamento com Deus não cansa. Ou cansa?
alcança. Então, antes de dar uma conquista, Deus deseja ampliar sua mente. Os sonhos eternos de Deus não cabem em mentes pequenas. Aprenda. Deus tem sonho eterno para você. Repita comigo. Deus tem sonhos eternos para mim. Amém? Agora, os sonhos eternos de Deus não cabem em mentes pequenas. Não dá para fazer aquilo, não dá para fazer aquilo outro. A minha vida é isso, a minha vida é aquilo, não presta, tal. Não, meu amado, você está tendo um sonho pequeno. Você precisa expandir a sua mente, precisa dar um boom na sua mente, porque os sonhos eternos de Deus não cabem em mentes pequenas. Gênesis capítulo 15, verso 5 diz: levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu, falando para Abraão, e conte a estrela, se é que pode contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Enquanto não tivermos a disposição para sair da tenda, não veremos as estrelas que Deus tem para a nossa vida. Enquanto a gente não sair da mesmice, enquanto a gente não sair da nossa inércia, enquanto a gente não sair da nossa preguiça para ter um relacionamento com Deus, a gente não vai contemplar as estrelas de Deus. E as estrelas de Deus são os sonhos, os projetos que Deus tem para a nossa vida. Há duas semanas atrás, eu não tenho problema de falar da minha vida. Há 2 semanas atrás, eu cheguei, porque de vez em quando tem uns irmãos que falam assim que eu sou ogro. Quem acha que eu sou grosso? Aqui, levante a mão. Não tem problema, eu vou orar por você. Vou orar para Deus te dar uma visão. Mas eu cheguei para um pastor amigo meu e falei para ele o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, perguntar uma coisa para ti. Cara, por que eu não tenho muitos amigos assim? Perguntei para ele. Ele falou uma coisa muito simples. Ele falou: porque você não investe nos seus relacionamentos. Você não tira tempo para investir nos seus relacionamentos. Foi isso que ele falou para mim. Aí eu pensei, cara, eu acho que talvez seja isso mesmo. Porque, cara, é complicado. Por exemplo, semana passada eu falei: eu vou investir nos relacionamentos. Convidei um pessoal, os pastores, a gente foi almoçar junto, depois fui tomar um café junto, bater papo, conversar e tal. E aí eu entendi que na realidade nós precisamos investir no nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Investir em relacionamento não é fácil. Por quê? Porque demanda tempo. Demanda tempo. A gente precisa de tempo para os nossos relacionamentos. E com Deus não é diferente. A visão de Deus é sobre realizar algo impossível, através de pessoas inadequadas, por um tempo indeterminado, sem recurso suficiente. Agora, para expandir a nossa visão, primeiro, coloque a visão de Deus em movimento. Porque depois que Deus mostrou, Gênesis capítulo 12, verso 4 diz: partiu Abraão como lhe ordenou o Senhor. Depois de receber o chamado e a visão de Deus, ele confiou. Abraão fez uma das coisas mais poderosas que existe: partiu. Então, primeira coisa, para expandir a visão de Deus na nossa vida, coloque a visão que Deus te deu em movimento. Faça alguma coisa. Deus te dá uma visão de futuro para que você tenha autoridade no presente. Mas a visão, ela só se completa, ela só se realiza na nossa vida a partir do momento que a gente que a gente age. Um dos grandes líderes que marcaram a luta contra o apartheid, né? O que era o apartheid? É aquela segregação que tinha entre os negros e os brancos.
Os negros não podiam pegar o mesmo ônibus dos brancos, não podiam frequentar os mesmos ônibus dos brancos, né? E Martin Luther King, um dia quando o Martin Luther King entrou no ônibus, ele estava na parte de trás em pé, quando um negro não poderia sentar-se e estar na parte da frente. Os negros entravam e ficavam lá no fundo em pé, porque eles não poderiam sentar, porque o lugar ali era dos brancos. E Martin Luther King diz: um dia o meu corpo se assentará onde a minha mente já está sentada agora. Ele diz: um dia o meu corpo se assentará aonde a minha mente já está sentada agora. Então, meu amado irmão, olha, a minha mente já está assentada, já está vivendo aquilo que Deus colocou no meu coração para esta igreja. A minha mente já está vivendo hoje aquilo que Deus colocou no meu coração para a minha velhice. A minha mente já está vivendo hoje aquilo que Deus colocou no meu coração para o meu casamento. E Martin Luther King, ele diz: um dia o meu corpo estará sentado aonde a minha mente está sentada hoje. Então você nunca vai chegar em um lugar aonde você não chegou antes do seu coração. Uau! Porque antes de eu chegar lá, eu tenho que chegar aqui, ó. Porque quando eu chegar, eu sei, isso se cumpriu. Eu sei para onde eu estou andando. Essa igreja sabe para onde está andando. Algumas pessoas talvez vai parar pelo meio do caminho. E a Bíblia diz, a história diz que aqueles que param pelo meio do caminho não são lembrados. Mas eu já cheguei lá. Já cheguei lá. E às vezes eu levo, antes de começar o culto, peguei alguns irmãos da junta, levei num lugar aqui perto aqui, e falei assim: olha o que eu vejo. Vejo aquilo outro, vejo aquilo outro. E na realidade, né, eu também. Na realidade a gente não vê nada ali. Mas olha, começa a enxergar. Porque o teu coração tem que chegar antes dos teus pés. Louvor. Você está entendendo? Então, Martin Luther King diz: um dia o meu corpo se assentará onde a minha alma já está sentada agora. Um dia você tem que começar a viver o sobrenatural na sua casa agora. Cara, isso se chama o quê? Fé, camarada. Fé. É exatamente isso. Ele tinha uma visão, ele lutou por aquela visão, ele deu vida por ela, ele dava autoridade e força para prosseguir os momentos difíceis, para expandir a sua visão. Comprometa-se com o processo. Gênesis 18:10 diz: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda, atrás dele. Abraão tinha um desafio, tinha a esterilidade de Sara, ela não podia ter filhos, mas ele se comprometeu com o processo. A gente não vê, tem coisas que a gente não vê. Por exemplo, eu vejo a gente comprando esse templo aqui. Pastor, eu tenho um recurso agora? Não tenho. Mas o meu coração, os meus olhos já chegaram lá. E como é que eu faço isso agora? Eu me comprometo com o processo. Eu começo a focar, a trabalhar em direção a isso. Eu começo a pedir o dono do ouro e da prata: me ajuda, me dá consolo, me dá sabedoria, me dá direção. Quando meu casamento não está bom, eu digo: Senhor, eu casei para não desistir nunca, Senhor, então me ajuda, me dá direção, aonde que eu tenho que pedir perdão, aonde que eu tenho que avançar, aonde que eu tenho que chegar. Então tem alguns sonhos. Eu tenho sonhos ministeriais. Eu tenho um sonho para o meu casamento, onde eu já cheguei com o meu coração. E eu tenho um sonho, por exemplo, vai chegar um momento que eu vou parar de ser pastor. Estou com 50 anos. Vai chegar um momento que eu vou parar, e eu já estou vivendo o processo. Mas eu já cheguei lá, antes do meu corpo chegar. Por quê? Porque quando a gente conhece, quando a gente chega no nosso sonho, no nosso coração, o processo se torna mais fácil. Porque você sabe a caminhada, a realidade em que você
A realidade é que você não pode se comprometer com um sonho e alcançá-lo. Você tem que estar comprometido com o processo de colocar os seus sonhos em prática. O que é que você quer para o seu casamento? O que é que você quer para a sua vida financeira? O que é que você quer para a sua saúde? O que é que você quer para a sua velhice? Comece a se comprometer com os seus sonhos. Isso se chama processo. A agir a cada dia. O processo nos torna qualificado para assumir a nossa conquista. Onde você está? Qual é a real condição que você vive hoje? Toda aeronave, antes de levantar voo, precisa saber as condições do clima. Imprudência é tentar levantar voo sem estudar o que está à sua volta. Então você está voando, meu amado irmão. Aonde você quer chegar? Terceiro, para terminar, não menospreze os pequenos começos. Gênesis capítulo 21, verso 2 diz: Sara engravidou-se e deu filho a Abraão em sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaque, o filho que Sara lhe dera. Abraão recebeu uma promessa de que os seus descendentes seriam como estrela do céu, mas ele não teve muitos filhos, ele teve apenas um. Se comprometa e não menospreze os primeiros começos. Tudo aquilo grande começou pequeno. Só não sabe disso quem quer embarcar uma coisa grande, não conhece a história. Ninguém conhece a história dessa igreja. Mas eu vi algumas fotos. Se eu não me engano, começou na garagem de uma irmã ali, não é isso, irmã? A irmã está ali. Numa garagem pequena, que não cabia nem 30 pessoas. Sabe? Quando a gente olha para aquilo, começar numa garagem pequena onde não cabe nem 30 pessoas, e saber onde estamos hoje, e quando nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, a gente vai olhar para hoje e vai falar: aquilo naquele momento era pequeno, hoje é grande. Então devemos valorizar o nosso pequeno começo. Nós devemos valorizar quando a gente casou, a gente não tinha nada. Hoje a gente já tem alguma coisa, a gente reclama que não tem tudo, mas a gente já tem muito mais do que a gente tinha antes, e lá na frente a gente vai ter muito mais. Mas lembre-se sempre, valorize os pequenos começos. Da onde você começou, da onde você veio. Por quê? Porque Deus quer te levar à altura. Deus quer te tirar do raso, do solo, e te levar a lugares aonde você nem imaginou que chegaria. Deus quer um relacionamento profundo contigo. Deus quer te mostrar, aleluia, a visão da tua vida num plano de cima. Não é o fim. A dificuldade só nos fortalece. A dificuldade só nos move. A dificuldade só nos deixa mais endurecido. A gente pode dizer que as cicatrizes que nós temos são medalhas que nós conseguimos no momento de luta. São medalhas. Quer dizer que nós vencemos. Quer dizer que nós não caímos. Quer dizer que nós vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Então, meu amado irmão, eu convido você, fique de pé, eu convido você para começar a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu convido você a viver coisas novas e experiências com Deus na tua vida. Eu convido você a viver o sobrenatural no natural de Deus na tua vida. Eu convido você a viver o sobrenatural no natural de Deus na tua família, no teu corpo, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida, no teu ministério. Deus tem um renovo na tua vida, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão.